Então, a discussão hoje está passando por isso. Por quê? Quando a gente pega o setor de energia, em termos de maturação de projetos, nós temos no final desse ano e início do ano que vem, novas duas operando muito forte e já com um novo modelo tecnológico. O tipo de bobina, o tipo de turbina utilizado hoje, as que estão sendo implementadas no Rio Madeira, você consegue fazer a geração de energia com uma queda d'água muito menor e gerando menos impacto ambiental. Então, esse modelo brasileiro, que é muito recente, tem sido exemplo para o mundo inteiro, essa utilização de energia. Então, a gente está resolvendo, e isso vai acontecer até 2016 e 2017, a questão das linhas de transmissão. Esse é o principal fator hoje. É como reintegrar um sistema que houve uma paralisação durante uma época, porque se pensava na privatização. E quando se pensou na privatização, houve uma paralisação, até por lei, desses investimentos. Por quê? Se eu vou privatizar, eu vou conceder que a iniciativa privada faça os investimentos. Quando se reverteu esse posicionamento do modelo do setor energético, você voltou a investir. E em setor de energia, quando nós estamos falando, por exemplo, da construção de uma barragem, de uma hidrelétrica, nós não estamos falando de 4 anos. Nós falamos de investimento, às vezes, de década. Lá, por exemplo, você está citando aí Madeira, eu cito também a questão lá de Belo Monte. Né? Coincidentemente, eu tenho uma filha que é engenheira ambiental e de segurança. Ela está no canteiro de obras lá no Belo Monte, em Altamira, 60 quilômetros ali, chama Vitória do Xingu. Então, é menos do que seria, mas é muito importante o que vem. Exato. E isso vai trazer também uma nova perspectiva. Eu acho que está faltando um pouco também, é uma sintonia, percebeu, das fontes de informação e essa confiança. Eu perguntei outro dia ao presidente da FIENG, o Olavo Machado Júnior, falei, como é que está a economia, vocês aqui em Minas Gerais, vocês estão pé no acelerador ou estão fazendo a ponte, né? Fiz aquela brincadeira, ou dá para jogar no automático. Então ele falou, olha, eu não tenho nada contra economistas, viu? Contra você não, disse o presidente da FIENG. Eu gosto muito dele. Na minha entrevista lá no programa de televisão. Mas, ele falou, nós empresários temos uma visão diferente do economista. Isso. Nós temos que trabalhar e produzir. Olha que interessante. Na fala de um personagem que não dá opinião. Ele põe ou tira dinheiro, de acordo com o nosso PIBão. O nosso PIBão. Ele acha que o governo acertou, o governo anterior, e que esse tem alguns ajustes para fazer. Isso. Mas esse negócio que o ano que vem vai ser um desastre, na minha visão, não. Por que não? Porque o que está amadurecendo agora vai desencadear positivamente no ano que vem. Privatização de aeroportos, privatização das estradas. Mas aí que está um ponto interessante. Não é um discurso ideológico, não. Porque isso vai ter um impacto mesmo. O que a gente anda vendo é o seguinte, existe, e claro, que num país... de maturação num país igual a esse, igual algumas pessoas comentando, existem momentos igual, você tem que fazer ajuste, que é igual, você precisa emagrecer para poder entrar numa corrida. Isso é normal. Existem momentos que a gente tem que fazer algum sacrifício, que a coisa vai ter que andar para frente. O que hoje eu vejo e questiono um pouco, que chama-se de crise de credibilidade, por exemplo, o ambiente de negócio no Brasil, nós estamos em 139 a posição entre 152 países hoje, dados do Banco Mundial, em questão de ambiente de negócio. O que eles chamam isso? Um exemplo para você. Eles comentam numa reportagem que existe no Brasil um certo espiral intervencionista. Ou seja, ele faz uma intervenção num ponto de um sistema econômico achando que vai resolver aquele problema. Igual vai acontecer agora de novo com a indústria automobilística. Nós vamos resolver o problema da indústria automobilística, nós vamos resolver o problema da linha branca de novo, e quem vai pagar o pato é o povo. Porque se ele desonerar, vai faltar dinheiro. E se faltar dinheiro, ele vai conseguir aonde? Aí ele fala o seguinte, que quando faz isso, pode criar 3 distorções em outro lado. Aí o governo é obrigado a mexer de novo. E que isso pode criar uma crise que ele chama de talvez um buraco negro em questão de intervenção. O que nós estamos tentando dizer, o que a maioria dos economistas estão discutindo é o seguinte, regras claras. Você imagina igual aconteceu, igual você comentou aí agora, sobre a área de energia. Nós estávamos trilhando por um caminho. E de repente veio o governo e criou um prejuízo enorme para o setor elétrico. Agora, está dando dinheiro para o setor e mal explicado, isso aí vocês estão cansados de ver,
vai botar 11 ou 12 bilhões aí no sistema para tentar sanar uma situação que está acontecendo. Agora, isso foi o leilão de energia. Pois é, mas aí vem resolvido. o que eu estou pensando é o seguinte, Sim. se a gente criar um ambiente onde a legislação horizontal é para todo mundo, não vai trazer segurança para todos os empresários? Porque empresário quer investir e trabalhar, como você falou. Pois é, o dose é quando uma área começa a ter algum benefício e o outro não tem. Quanto mais a gente criar regras claras, quanto mais a gente poder... O governo fala, olha, o PIB esse ano vai ser tanto porque nós queremos que a inflação vai ficar em tanto. Mas a intervenção que hoje um Banco Central que não é independente, isso sinaliza o quê? Agora, sinaliza uma coisa, uma mudança estrutural. Nós estamos em busca de um modelo, inclusive o questionamento do PIB. Isso. O que é o PIB? Produto Interno Bruto, todas as riquezas geradas dentro do nosso território. Como tem o Produto Nacional Bruto, que de muitos países, às vezes, é maior fora onde ele tem os investimentos do que no próprio país. É o que está acontecendo conosco, com os investimentos que foram feitos pelas empresas. Então, a gente começa a receber muito recurso de investimentos feitos na África, feito na América Central, América do Sul. Que é o PNB. O PNB. Ele passa a ser mais importante que o PIB. E é importante também porque a metodologia de cálculo do PIB ele foi uma tese de doutorado. E foi um modelo utilizado para comparar dois países. E nessa tese, principalmente nas conclusões, quem escreveu esse modelo, ele diz que não dá para comparar mais de dois países. É o quê? O século XX ainda, Isso. 1900 e pouco? Exato. Não é Bretton Woods, não? É antes disso, bem antes. E aí esse modelo de cálculo do PIB ele está completamente errado. Se a gente pega os economistas com a visão mais recente, eles vão dizer, inclusive, que essas agências, que esses modelos que foram criados de análise econômica, eles são do século passado, quando a nossa economia já atingiu outro patamar. Mas o interessante, eu acho que nós estamos discutindo teoria. Não é prática. Não. Estou te falando pela teoria. É o seguinte, se o cálculo for de uma forma e ele der 2 ou der 3, não vai mudar um fato que hoje anda acontecendo, que a máquina pública cresce 13% a 15% do ano e o PIB 2, 3, a inflação 5, 6. Ou seja, o importante entre nós não seria algo importante para que o próximo governante, seja a Dilma, seja algum outro, que eles pudessem fazer os gastos do governo de acordo com o mesmo ritmo de crescimento do PIB? A diferença é exatamente essa. Quando a gente analisa o comportamento de um governo, ele é diferente da análise da minha decisão pessoal de fazer uma compra. E do empresário que vai botar o dinheiro. Porque do PIB, né, o investimento do PIB, o governo é 1,5%, mais ou menos isso. Exato. Os outros, nós estamos aí em 20%, né, e para crescer mais tem que investir mais, depende do empresário, não depende do governo. Aí fica aquele negócio do cachorro correndo atrás do rabo também, né? Ele fala, o governo não me dá um ambiente, eu não ponho dinheiro. Eu não ponho dinheiro, o governo dá um ambiente. O que aconteceu no Brasil, então? Me responde isso, com essa fuga de capital internacional em questão de investimento de 8 anos para cá. Vou dar um dado. Pois é, o que aconteceu? Um dado. A dívida pública nossa, a gente saiu de um percentual de 8% desses recursos na mão de estrangeiros para 16%. Eles estão investindo. Eles estão emprestando capital para o Brasil. Mas por que diminuiu nesses últimos 8 anos? Não diminuiu. Na verdade... todos os dados mostram que diminuíram. A entrada de capitais é muito forte. A gente sai de uma dívida PIB, fazendo uma comparação, de quase 63% para 33% no final do ano passado. Os dados econômicos são muito claros. Então, na verdade, hoje, como a gente está analisando, o problema é a dívida interna. Por quê? A gente teve em 88 a Constituição determinando qual era o papel dos estados, municípios e governo federal. A gente tem uma reforma que vai acontecer principalmente em 95, mas que depois, por uma solicitação do FMI para que fosse feito um empréstimo, é adotada em 97 e depois a gente entra na Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Ela é votada em 99 e passa a valer em 2000, estabelecendo alguns níveis de investimento de estados, municípios e federação. Qual que é o impacto disso? Se em 95 eu centralizei no governo federal os recursos, porque eu tinha um problema de desorganização fiscal no país, e aí em 95 você tem esse rearranjo, depois os estados e municípios ficaram sem recursos para fazer o que era exigido por lei em 88. Então o desequilíbrio acontece muito nos estados e municípios. Por exemplo,
Na readequação da dívida pública, que foi feita em 97, o principal, 5 estados, tinham 80% dessa dívida. E eu estou falando de Minas Gerais, de São Paulo, de Goiás, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. E a dívida mineira cresceu no ano passado 12,2%. Então eu saiba. São 98 bilhões de reais. É muito recurso. Mas isso tem que Impacta ser, a isso vai dívida. ter que ser politicamente resolvido. Exatamente. Em todas as esferas. Tem que senão negociar isso vai com o estrangular governo o federal. crescimento do país. Ou seja, nós temos um movimento nas ruas que solicita maior participação. Precisa de educação, precisa de saúde e uma série de demandas que estão sendo feitas. O nível de funcionalismo público que nós temos hoje é muito baixo. A gente reduziu bastante. Como responder a essas demandas das ruas, que exigem serviços, e aí eu acho que é uma discussão interessante de fazer, não do tamanho da carga tributária, mas o retorno que a gente não tem, porque aí a gente gasta duas vezes. Já é uma questão de eficiência? Isso. Aí é importante porque o professor Bresser Pereira, que fez muito bem, junto com o professor Anastasia, o MARI, que era a reforma do Estado, ele fez uma parte, mas a gente precisa fazer hoje a terceira reforma do Estado. Mas para isso a gente precisa fazer a discussão de qual Estado a gente quer, né? Estado em termos de nação. E aí essa construção política e social, ela tem que se dar num novo momento em que as lideranças hoje não estão preparadas para fazer essa discussão. Esse processo eleitoral, para mim, pode ser um momento de esperança, em que surjam novas possibilidades. Que se comprometam para o ano que vem cumpri-las, né? Pessoas Início de com a mandato. mente renovada, porque a atual situação ela vai manter o status quo. Uhum. E a gente precisa de mudança. Então, quando a gente fala de decisão de investimento, a gente tem setores hoje, por exemplo, do agronegócio e da agricultura familiar que estão competindo quando eles podem trabalhar juntos. A gente tem possibilidades de construir um novo modelo. Nós conversávamos aqui antes de um grande pensador mundial, né? Eu vou até te passar a palavra para você falar dele, que pensa nesse novo momento. E ele analisa o Brasil como um dos principais países hoje. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar. A grande verdade é o seguinte, a gente não interessa muito, ou as pessoas não interessam muito, qual o modelo, qual o sistema, porque o mundo inteiro está tentando descobrir qual a melhor opção de crescimento e de bem-estar social para a nação. Exato. Essa é a realidade, essa é a busca. Como que nós vamos chegar nisso? Nós temos que ter liberdade, cada um, a classe política, empresarial e o povo, de saber discutir isso hoje em dia com maturidade. Exato. Porque todos nós desejamos a mesma coisa. Só que essa linha chegou o momento de negociar e pensar, gente, eu achei interessante realmente o seu ponto. Esse ano é o ano de discutir nessa campanha eleitoral aonde que a gente quer chegar, como que a gente quer chegar, para que a gente possa cobrar isso no início do mandato. Porque, olha, nenhum que vai assumir o executivo, seja em todas as esferas, né, principalmente o governador e o presidente da República, vai fazer isso em final de mandato. Ele vai começar no início de mandato. Então é o momento do país virar a página, o momento do país passar por um novo ciclo, é agora em 2015. Exato. Bom, queridos, nós vamos para um rápido intervalo e logo, logo nós estaremos de volta. Não saia daí. Mas como é que você faz isso aqui no mundo globalizado? Você tem que estar muito em sintonia, porque você mexe aqui, o negócio pega lá. Não, nós temos, você tem uma pressão. sabe qual é a verdade? Eu penso o seguinte, nós temos que primeiro arrumar a casa. É claro que lá fora a gente vai...